Oi, gente. Eu sou Juliana Collen, sou diretora da Collen Viagens. Hoje o nosso bate-papo vai ser com Caio Bennett. Aí eu sempre quis fazer intercâmbio e minha irmã já tinha feito quando me indicou. Aí eu fui pesquisar e gostei muito da estrutura que vocês têm, que é boa demais, não tem defeitos. A escola mesmo lá de Nova York é imensa, muito boa, muito bonita. É, tem academia, piscina olímpica, o quarto muito grande, a escola, as salas de aula muito novas, modernas. E valeu a pena ter ficado hospedado no campus? Como é que é a vida de um estudante no campus de Nova York? O que vocês fazem? Como é que é quando você chega lá? Você chegou no aeroporto, e aí? Chegou, como é Cheguei no que foi? aeroporto, aí já estava lá para me buscar, né? Teve o transfer, aí me levou direto para o campus de Nova York. Aí cheguei lá, eu cheguei dia 27 de dezembro ou dia 26, não sei. Eu sei que era feriado, então tinha pouca gente, pouco estudante lá na hora que eu cheguei, mas eles me apresentaram tudo, mostraram meu quarto e tal. E aí eu já fiz alguns amigos e eu não queria perder o dia de feriado, né? Já fui dar uma passeada. Legal. Então meu primeiro dia foi ótimo, já conheci um pedaço de Nova York, né? E, É, e aí, como é que funcionam as aulas? Como que. No segundo dia, no primeiro dia de aula. Esse aí é o primeiro dia no campus. é, Como é que é o primeiro dia de aula? Primeiro dia de aula teve apresentação, eu caí numa turma, de acordo com o meu nível, e aí teve a apresentação da professora, dos alunos, a gente vai fazendo amizade, né, entrosando. Uhum. É, mas é muito bom também o livro, o material da escola é muito bom, a didática dos professores. Eu tive vários professores, né, durante as minhas semanas lá, que eu fiquei 4 semanas, tiveram vários professores. Então, todos com ótimas didáticas, então foi muito boa também as aulas para aprender inglês. Legal. E aí, no primeiro dia de aula, você teve a apresentação da escola e você fez um tour pela cidade? Foi Fiz na no primeiro PlayStation. dia, É, eu peguei lá o passeio, que a gente foi eu sei que vocês no foram na PlayStation. Rockefeller Ah, Center, subi lá em no Hotel cima, Center. né? E tava lindo, né? Porque a época que eu tava próximo do Natal, tava a cidade toda decorada, as decorações, nunca vi tão bonito. Já é uma cidade muito iluminada. No Natal e Ano Novo, então, a coisa é maravilhosa, né? Sim, Lindo. Eu vi, você tem cidade fotos não tem maravilhosas defeito nenhum. lá. Obrigado. Qualquer lugar lá dá pra tirar foto, tudo é bonito. É verdade. Mas me conta mais, o que que acontece? Aí teve o primeiro dia, vocês deram uma volta pela cidade, conheceram os arredores, quando vocês precisarem de alguma coisa, onde tem um supermercado, uma farmácia, né? Essas lojinhas de conveniência, a estrutura do campus, conheceram o refeitório, como funciona, esse tipo de coisa, né? Isso, Então, explicaram tudo pra gente. qual que é uma dúvida que o povo sempre pergunta? Como que é a comida no refeitório? Como que funciona? Você chega lá, você ganha um cartão, você chega lá, você se serve, como que funciona? Quais são as refeições? Como que é durante a semana? Como que é final de semana? Durante a semana tinha, tem que dar mais lembradas, né? Mas É, durante a semana tinha café da manhã e jantar, acho que durante a semana toda tinha café da manhã e jantar incluso. E a comida era boa, eu gosto muito de doce, então tinha os doces lá para comer, tinha macarrão, carne, então dava uma diferençada, não era sempre a mesma coisa. uhum, Não achei ruim, foi tranquilo, comi normal, foi boa. É, e aí do almoço tinha que pagar a parte, pelo menos no meu caso. tem. Aí pagava a parte, não era muito caro e eu achava mais cômodo por estar ali do lado, né? Eu Isso. acabava sempre almoçando lá, a não ser que eu estivesse passeando, aí eu almoçava fora. 10 Era dólares o tranquilo. almoço lá, né? Oi? O almoço lá é Era, 10 dólares. acho que era 8. Então você teve sorte. Em geral, o almoço costuma ser 10 dólares, até 10 dólares no campus. Isso aí é uma coisa que facilita muito. Então, assim, e a questão da alimentação é a cozinha internacional. Então, tem alimentação para todos os Sim. países, né? Vamos pensar assim, não é uma cozinha brasileira, não tem tudo que a gente acha aqui, uma qualidade enorme de frutas, né, de verduras que a gente tem aqui, nem de carnes, mas é uma cozinha internacional e uma cozinha de boa qualidade, que você encontra alguma coisa que você goste, né? E aí você consegue se alimentar bem. Questão das acomodações. No quarto, ficou você e mais quantos alunos? Eu fiquei eu e mais dois só, um Uhum. espanhol e um chileno. Fiz ótimas amizades até hoje, a gente tem um grupo, conversa sempre, Que legal. tá sempre em contato. Eu até ia viajar para o Chile, agora há pouco, mas acabou que não deu para ir, mas já tinha marcado de encontrar com um amigo do Chile, que mora em Santiago, a gente tinha marcado já de encontrar. Então, foi ótimo meu quarto, muito bom Ah, também. que legal. Então você ficou num quarto multi, que pode ser até 4 pessoas, mas você ficou você só e mais dois. Isso. Então também você teve sorte aí nisso também, né? Porque ficou mais confortável, né? Não ficou com 4 pessoas. E é bacana a gente ter amizade assim no quarto, não é? É, Dividir o quarto. é Porque legal se fica um sempre. pouco apertado, assim, eu sou Mas ex-aluna eu achei médica também. tranquilo, não achei apertado, achei o quarto grande, tinha a mesinha para cada um, o É, armáriozinho. não são todos os destinos que tem uma mesa para cada um. Normalmente tem uma mesa e todos sentam na mesma mesa. Né? Os quartos não tem tanto espaço assim. Nova York é porque é um campus muito diferenciado, Imenso. é um campus gigantão, né? É, Então, ele tem uma estrutura bem bacana mesmo. sim. E a questão, qual que é o seu nível? No placement, você ficou em qual nível? Eu estudei lá no C1, Uhum. mas saí com o C2. Ai, maravilhoso. Então, quando você fez o placement, você caiu na turma de C1 e depois você mudou lá para C2. Isso, Foi isso? isso. Legal. Então, o que você fala para essas pessoas que têm um inglês muito avançado ou que têm um inglês muito elementar sobre o intercâmbio?
que você sugere? Por exemplo, porque a gente tem gente que fala assim, eu já sou C1, eu não vou aprender nada. Para que eu vou fazer um curso de idioma se eu sou C1, se eu sou C2, eu não vou aprender nada e não vai ter a menor graça? Ou então a pessoa fala assim, eu não sei nada de inglês e quer fazer um curso para eu aprender do zero. Além do passeio, da experiência toda que você tem, eu acho que ganha muita prática, muito, muito, porque eu, pelo menos, não fiz muitos amigos brasileiros, quis ficar mais com pessoas de outras nacionalidades, então, você sempre tinha que, se você quisesse se expressar, você precisava falar inglês, né? Então, eu acho que é muito importante a experiência, fazer amigos de outros países, conhecer outras culturas, passear em cidades de fora, né? É muito legal, vale a pena tanto para quem sabe muito e para quem sabe pouco. Fiz amigos que sabiam pouco, a gente vai ajudando, vai entendendo, dá um jeito, ou alguém que fala a língua da pessoa ajuda. A gente vai também aprendendo outras línguas até, para ajudar e para se comunicar com os outros, né? É verdade. Mas então, eu sempre falo que a pessoa que me procura fala assim, eu não sei nada, e eu quero fazer um intercâmbio. Eu sempre falo assim, começa agora a estudar. Começa, porque você, quando chega lá falando alguma coisa, a sua experiência é muito melhor. Porque aí você faz amizades internacionais. Se você não souber nada, você vai procurar um grupo de pessoas que falam o seu idioma. Você vai querer andar com brasileiros, você vai querer andar com português, você vai querer andar com pessoas que você consegue falar em português. E aí você começa a se afastar do mais gostoso que a gente tem na experiência do intercâmbio, que é essa troca. Isso. Né? Mas meu colega de quarto mesmo, da Espanha, ele não falava muito. Mas aí eu ia ajudando, ia tentando entender. E espanhol é parecido com português, né? Então eu às vezes entendia que ele falava espanhol e explicando. Aprendi um espanhol também. Legal. Legal. E sobre as SPINs, me contam quais que eram essas disciplinas que você tinha optativas lá na época que você foi. Porque isso muda muito de escola para escola. E as pessoas nos perguntam e a gente nunca sabe de todas, porque muda durante o ano, né? Então, assim, tem algumas que são oferecidas no início do ano, tem outras que são oferecidas só no verão. Então, assim, me conta quais estavam disponíveis, quais que você escolheu e como é que foi a experiência. Eu não lembro direito, assim, tipo... Tinha muitas, como a escola é muito grande, eu acho que tinha muitas opções. Matéria tinha algumas mais voltadas a comércio, eu acho, até para pessoas mais velhas. Tinha muitas opções de SPIN. E aí você ia caindo em salas diferentes, era bem legal também a troca de pessoas, né? Fazia mais amizades. Mas tinha várias... Tinha de vocabulário, eu acho, específica. Tinha de assistir TED Talk, sabe? Uhum. Conversar sobre tal, que era bem legal, era dinâmica. Essa foi uma das minhas. Mas acho que eu escolhi a do vocabulário, TED Talks e não me recordo mais. Fez alguma coisa relacionada a esporte? Você fez algum esporte, vôlei, futebol, natação? Eu tinha uns dias que eu ia sobre... Você tá falando se eu fazia lá ou se era spin? Não, se você ia fazer. Não, eu fiz alguns dias de academia. Eu entrei na piscina lá, fiz... tinha uma piscina olímpica lá, que às vezes até tinha aula para o povo lá de Tarrytown, né? Que é a cidade onde fica. Tinha umas aulas para as crianças lá e tal. Aí eu dividi a raia lá às vezes. Mas eu entrei na piscina, foi bom também. E ia na academia às vezes. Legal. Tinha basquete, tinha... Eu joguei um dia lá futebol, mas o povo adorava brasileiro jogando futebol. Né? Lógico, né? A sensação. Aqui, me conta uma coisa que as pessoas também perguntam muito. É o seguinte, a gente tem 3 horas e 40 de aula por dia, né? No seu curso, que foi um curso geral, que a carga horária é de 26 aulas por semana. Você tem 3 horas e 40 de aula por dia. O que você faz o resto do dia? Você não tem mais nada para fazer? Como que é isso? Tem alguma coisa para fazer ou não? Tá falando com relação à escola ou à cidade? A escola, a cidade. O que você faz durante o seu intercâmbio no tempo livre? A escola oferece alguma atividade, não oferece? A escola tem vários programas, vários passeios com a própria escola para assistir, lá em Nova York, no caso, né, para assistir jogo de basquete no Madison Square. Tem também para ver, como chama? Aquele lugar de show famoso, que é ótimo, inclusive. Na Broadway. Broadway. Tem tudo, tem vários passeios. Via aula, a maioria das minhas aulas, graças a Deus, caiu de manhã, que dá mais tempo para passear à tarde. Então eu vi tudo que eu queria ver. Eu fiquei lá 4 semanas, mas sempre que eu podia, tinha uma brecha, eu pegava e ia para Nova York e passeava e conhecia tudo. Não teve nada que faltou, assim. Eu senti que consegui ver tudo que eu queria. Mas voltaria lá, sim, porque lá é ótimo. Então tá bom. Uma das coisas que as pessoas perguntam também é o seguinte: eu tô de férias, eu não quero ficar estudando o dia todo. Não, então... é tranquilo, é pouco tempo, parece muito assim, mas lá no dia é pouco tempo, dá pra passear muito, ficar... Tinha aula minha que acabava 11h20, quando começava 11h20 ou 11h50, quando começava 8, e aí eu passava 12h30 até 8, 9 da noite lá na cidade. Dá pra ver muita coisa. Pois é. Então, assim, é o que eu falo, e as aulas são leves, são divertidas, são animadas, é uma oportunidade que você tem também de encontrar seus amigos, né? Mas não é aquela sala lotada, não tem muita gente, assim, tipo, tem muita gente na escola, mas são muitas salas. Então não é lotada, assim, é muito boa. E sua sala tinha quantas pessoas? Assim, eu sei que toda semana entra gente, sai gente, né? Mas qual que era a média de pessoas dentro da sala de aula? Acho que por volta de 10 ou 15 pessoas. Legal. Acho que era por volta disso mesmo.
também, que as pessoas ficam querendo saber como que é a sala, né? A sala é muito cheia, a gente consegue participar, a gente consegue conversar, a gente consegue tirar dúvida. Então, esse número de pessoas é um número bacana no sentido de você conseguir ter alguém para interagir, né, dentro da sala, Sim. naquela sala totalmente vazia. E você consegue também fazer essa troca com essas outras pessoas, né? Consegue. Legal. Você perguntou mais cedo sobre a residência ou a casa de família, lá em Nova York, né, no meu caso. Eu acho que eu recomendaria a residência pelo fato de que você dorme ali com seus amigos, você fica ali no mesmo prédio que eles, então você encontra à noite para ficar conversando e tal. É muito massa. Inclusive, eu tenho um amigo que ficou em casa de família e no meio do intercâmbio ele trocou para residência por causa disso, porque todo mundo ficava lá junto e a pessoa ia para casa, entendeu? E aí ficava separado. Exatamente. Quando a gente opta por casa de família, não é o caso de Nova York, porque Nova York não tem casa de família disponível. Em Nova York, a gente só trabalha com campus, com opção de campus. Mas nas outras escolas, normalmente, a gente tem opção de residência estudantil e casa de família. E isso é muito importante também, entender o perfil do aluno na hora de fechar o intercâmbio. Porque aí a maioria das pessoas, às vezes, escolhem um curso mais em conta, vamos pensar assim. Porque ficar na residência ou ficar no campus, às vezes tem um custo extra, que vai acabar sobrecarregando financeiramente. Aí a pessoa escolhe ficar em casa de família, mas realmente tem esse problema, entendeu? Porque assim, igual, por exemplo, a época que você foi entre o Natal e o Ano Novo, né? A escola já não está tão cheia, porque a gente não tem os alunos de longa duração, eles vão para casa, eles viajam, né? As pessoas dos cursos de curta duração ainda não chegaram. Então, é um período que a escola fica um pouco vazia mesmo. E como que foi passar o Réveillon lá? Você ficou sozinho? Como que foi? Não, a gente errou numa coisa, mas juntamos todo mundo e falamos, vamos tentar passar na Times Square, né? Todo mundo querendo. Mas não passou. Porque a gente chegou 1h da tarde e a fila já tinha uns 6 quarteirões. Nossa. E a gente ficou lá esperando. A gente esperou até 7h30 da noite na fila. Aí tinha que revezar para sair, para comer ou para ir no banheiro. Ficava revezando, mas sem sair todo mundo da fila, né? Mas ficamos até 7h30, quando vimos que... Porque lá na Times Square vai abrindo e fechando as ruas, que pode entrar. Entendi. A gente já tava... eu não lembro mais de tinha as ruas, mas a gente já tava uns 10 quarteirões de distância da Times Square, onde ia cair a bola. Então a gente falou assim, não vai entrar aqui, porque a gente vai estar muito longe, no lugar, sem nada. Vamos para outro lugar. A gente até achou, quando fechava tudo, a gente foi tipo na casa do Central Park, eram umas 12 quadras de longura. E aí a gente viu, dava para ver de longe, pegando a câmera dando assim, você via a bola lá, mas a gente falou que não e tal. A gente foi e passou no Central Park também, que era muito bom, a gente teve muitos fogos, 10 minutos de fogo, bem bonitos também, lá no Central Park. A Times Square é um lugar que fica muito cheio normalmente, e no Ano Novo é impossível, né? É uma coisa absurda, o acesso é bem difícil. Muito. Final de semana, novo foi lotado, a cidade toda. Pois é. Então, o que acontece? O que é importante também a gente entender nessa questão do intercâmbio, que às vezes eu falo para as pessoas, você tem que escolher a época que você quer ir. Não adianta você escolher uma época que você vai ficar sozinho e não vai ter essa iniciativa que vocês tiveram, entendeu? Então, assim, para ficar triste, chorando, dentro de casa, longe da família, o intercâmbio vai ser péssimo. Você tem que entender que você está ali, que aquela experiência é única, você tem que fazer aquilo ali valer a pena, combinar com outras pessoas, né? Tentar mesmo realmente viver essa experiência, porque senão a gente se apega ao que a gente tem no Brasil, né? Então, assim, nossa, no Brasil eu tenho meu quarto com todo conforto, meu computador, minha televisão, meu banheiro, eu pego o carro a hora que eu quiser, eu vou a qualquer lugar, eu faço isso, faço aquilo, né? Como? Tem a minha comida que eu gosto, aqui eu não tenho a comida que eu gosto, não tenho a torrada, não tenho ovo, não tem isso. Então, assim, se a gente for ficar pensando só no que a gente não tem, realmente a experiência não vai ser boa. A gente tem que ver o que tem. O que tem é isso, gente. O que eu vou fazer de melhor aqui com o que eu tenho? Né? Igual você falou, Times Square tá insuportável, vamos sumir daqui. Vamos pro Central Park. Chegou no Central Park, tava melhor, né? Já. Tinha gente também, mas como é muito grande, não era cheio. Assim. Exatamente. Não fica aquele tumulto, né? Que fica na Times Square. Lá na Times Square é impossível de andar, tipo, de verdade. Só se você tiver hospedado cheio, lá dentro, você olhava lá dentro, era impossível. Impossível. É verdade. E nem se vale a pena. Mas a gente tava lá, né? Tava lá, vamos tentar. Mas tinha que chegar cedinho, de manhã. Pois mas como você aguenta ficar na rua também desde cedo, né? Não dá, né? Ô, Caio, me conta uma coisa. Você faria outro intercâmbio? Faria, sou doido para fazer. Tenho muita vontade para qualquer lugar. Intercâmbio é muito bom. A experiência de morar sem sua família, sozinho. Eu acho experiência assim que todo mundo deveria ter, de verdade. É muito bom aprender uma nova língua, fazer amigos de outros países, outras culturas que são diferentes. Você vai aprendendo e é muito bom. Para quem tem medo de não fazer amigo, eu acho extremamente difícil, porque todo mundo vai com esse intuito. Então, todo mundo quer fazer amigo, todo mundo aberto a isso. E querendo fazer novas amizades, então é muito tranquilo, rapidinho. No dia que eu cheguei, eu tava indo eu sou muito de boa também, então eu tava indo até sozinho. Umas pessoas chegaram junto comigo lá, mas eu não fiz amizade, porque ele mais tinha acabado de chegar, tava só escutando. E aí, apresentou meu quarto, falei, feriado, vou passear. Aí eu tava indo pra estação, e aí lá eu já vi umas outras pessoas que estavam quando chegaram junto comigo.
Aí eles estavam com dificuldade para mexer na máquina lá de comprar ticket para andar de metrô, de trem, né? Aí eu ajudei eles, aí a gente já fez amizade ali e tal, aí sentamos juntos no trem, e aí já decidimos que ia passar o dia juntos, né? Aí passeamos pelo Central Park, Quinta Avenida, deu uma conhecida básica na cidade, assim, tomar um café. Pois é, que legal. Importante é isso, importante você abrir, conhecer novas pessoas, fazer novas amizades, ter essa oportunidade de vivenciar coisas novas, né? Uhum. Me conta uma coisa, sua irmã viajou com a gente quando ela tinha quantos anos e ela foi para onde e ficou quanto tempo? Você A sabe? minha irmã eu fui com 16, ela foi com 17. E ela foi para Oxford, ficou 6 semanas, eu acho. Ficou um pouquinho mais que eu. Que também adorou, o estilo dela é Inglaterra, né? Ela foi, conheceu Londres, passeou até, gostou muito. Legal. Foi na Irlanda, acho que Beleza, foi na Irlanda, Caio. foi muito bom. Muitíssimo obrigada, foi uma delícia conversar com você. Espero Obrigado que a a gente você. tenha novas oportunidades depois de conversar mais e estou esperando para o próximo intercâmbio. Já recebi várias indicações suas aqui, te agradecer por isso. Várias pessoas já me Obrigado a você. procuraram, falaram que conversaram com você e que você conta só coisas boas do intercâmbio. Não, foi tudo de bom. Obrigada, viu? Um beijo. Obrigado, viu, Juliana? Tchau, Tchau. você.